Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, o capítulo 18, versículo 18, é mais um versículo que está falando da Babilônia apocalíptica, né? E aí, nesse caso, eu vou contar aí para vocês a história do Concílio de Éfeso, quando a Igreja Católica colocou Maria como sendo a mãe de Deus. Bom, o texto aí que eu sugeri para a leitura de vocês, ele diz o seguinte: a história do Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso, 431 da era cristã, né, não instituiu a adoração a Maria, apenas sancionou-a. Até então se tratava de um sentimento religioso popular, ou seja, isso aqui ocorre cerca de 110 anos depois de Constantino, né? Ok? Então ele está dizendo que nessa época, nesse período aí, já foi incluído um tipo de culto a Maria, e nesse concílio eles sancionaram. Depois disso passou a ser matéria teológica. Pior que uma prática idólatra permitida é uma prática idólatra teologicamente defendida. E foi justamente isso que esse concílio significou para o cristianismo: o passaporte de entrada da deusa Diana para dentro da igreja cristã. Hoje fala-se muito do Concílio de Éfeso como uma questão cristológica. O que estava em jogo não era se Maria deveria ser chamada de mãe de Deus ou não, mas se o filho nascido dela possuía apenas a natureza humana, ou as duas naturezas, a humana e a divina. O resultado positivo foi o estabelecimento da natureza hipostática de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas a deturpação veio de carona. Todo o ambiente que cercou esse concílio foi repleto de intrigas, corrupções, ódios e idolatria. Mais especificamente, idolatria mariana. O historiador Edward Gibson referiu-se ao Concílio de Éfeso como um tumulto episcopal que, na distância de 13 séculos, assumiu o venerável aspecto de terceiro concílio ecumênico, mas foi assim um local de brigas terríveis. Nestor, 386 a 451, patriarca de Constantinopla, se recusava a conferir o título de Mãe de Deus a Maria. Na Síria, a escola de Nestor tinha sido ensinada a rejeitar a confusão das duas naturezas e suavemente distinguir a humanidade de seu mestre Cristo da divindade do Senhor Jesus. A bendita Virgem era honrada como a mãe do Cristo, mas os seus ouvidos foram ofendidos com o irrefletido e recente título de Mãe de Deus, que tinha sido insensivelmente adotado desde a controvérsia ariana. Bom, vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês, e sabendo que nesse período todo mundo pagão, eles reverenciavam uma deusa mãe, isso já por séculos, na verdade milênios, todo mundo pagão fazia isso, né? E a deusa mãe estava em que cidade? Estava na cidade de Éfeso, que era Diana dos Efésios, né? Mas que na verdade era Semíramis. A história comprova isso. Então eles fazem um concílio nesse local, nessa cidade, para poder substituir a deusa mãe Diana dos Efésios, né? O comentário prossegue. Do púlpito de Constantinopla, um amigo do patriarca e depois o próprio patriarca repetidamente pregou contra o uso ou o abuso de uma palavra desconhecida pelos apóstolos, não autorizada pela igreja e que apenas tendia a alarmar os tímidos, diz Gibson. Cirilo, que viveu de 378 a 444, então bispo de Alexandria, acusou de heresia e tratou rapidamente de convencer Celestino, bispo de Roma, de seu ponto de vista. Para resolver a questão, foi então marcado um concílio universal
sediado na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que ficaria acessível tanto por mar quanto por terra, para ambas as partes conflitantes. Bom, lembre-se aqui, se nós estamos falando do ano 444 antes de Cristo, essa instituição ela já era pagã. Ela já era pagã, 100% pagã, pelo menos do ano 400, todos concordam. Eu digo que ela era pagã desde 312, porque Constantino já fundou ela com os bispos pagãos, aqueles que negaram a fé para ir e cultuar no templo de Júpiter. Então eu sei que ela é pagã desde aquela época. Mesmo ela sendo pagã, tendo uma série de doutrinas erradas já, é até irracional você adotar uma mãe de Deus para o conceito cristão, é claro, né? Maria, ela era a mãe da parte humana. A profecia diz que ele seria chamado semente da mulher. Então, sim, ele tinha uma parte humana de Maria. Maria era parte dessa, era mãe dessa parte, não vamos dizer, a mãe da parte divina. Isso não tem como. Como Deus, ele é eterno. Por isso que ele reclamou, né, questionou os fariseus e os escribas que diziam que o Cristo, ou seja, o Messias, era filho de Davi. Ele falando da sua divindade, ele diz, olha, Davi lhe chama de Senhor, ele é antes de Davi, como é que ele pode ser filho de Davi? Ninguém explicava, porque, claro, é difícil você explicar. Hoje nós definimos como ele era 100% homem, 100% Deus. Essa questão dessa doutrina que ele falou ali, a doutrina hipostática, eu quero fazer um comentário com vocês, para vocês, por exemplo, tomarem um certo cuidado com essa doutrina. Porque ela é, por um certo lado, assim, bonito, né? Que diz que Jesus, a parte humana e a parte divina, tinham a mesma essência, né? Eram inseparáveis, tudo junto. É muito bonito por um lado. Mas o problema é que os católicos, quando eles pregam essa doutrina, e os reformados também, essa doutrina, eles afirmam o seguinte: a união hipostática requer que Deus tenha morrido na cruz. Não, eu falo, de jeito nenhum. Então, eu não aceito essa doutrina. É difícil você definir a parte humana, a parte divina de Jesus. Mas você dizer que a parte divina também morreu na cruz, isso também eu não vou conseguir dizer nunca. Então, a Igreja Católica diz, os protestantes dizem, mas não é certo você dizer que Deus morreu na cruz. Mas essa doutrina ela é pregada entre nós, e quem prega, principalmente entre os protestantes, você pode perguntar. Eu já vi diversos protestantes dizer que no conceito deles é normal dizer que Deus morreu na cruz. Eu não consigo conceber isso, né? Bom, o comentário prossegue. Cirilo usou todos os artifícios para persuadir o povo a tomar seu partido. Vejamos o que disse Gibbon a respeito. O despótico primado da Ásia, Cirilo, dispôs prontamente de 30 a 40 votos episcopais. Uma multidão de camponeses e os escravos da igreja foram derramados na cidade para sustentar com barulhos e clamores um argumento metafísico. E o povo zelosamente afirmou a honra da Virgem, de quem o corpo repousava dentro dos muros de Éfeso, porque eles acreditavam que Maria estava lá em Éfeso. Começaram a dizer que o corpo de Maria estava lá em Éfeso. O navio que havia transportado Cirilo de Alexandria foi carregado com as riquezas do Egito, e ele desembarcou um numeroso corpo de marinheiros, escravos e fanáticos, aliciados com cega obediência sob a bandeira de São Marcos e a Mãe de Deus. Os pais e ainda os guardas do concílio estavam receosos devido àquele desfile esplendoroso de roupas guerreiras. Os adversários de Cirilo e Maria foram insultados nas ruas ou destratados em suas casas. Sua eloquência e liberalidade fizeram um acréscimo diário ao número de seus aderentes. Então, você veja a confusão que foi criada para poder estabelecer esse culto a Maria, que é inacreditável, mas ele continua forte hoje.
Então, como eu disse, o Apocalipse dedica tanto a essa instituição, são 2 capítulos, capítulo 17 e capítulo 18. Olha quanto nós estamos falando dessa instituição. Só tem uma explicação para isso, é o perigo que essa instituição representa nesses últimos dias, o que nós achávamos que não. Mas hoje a ligação entre evangélicos e católicos é crescente. Católico vai pregar na igreja evangélica, evangélico na igreja católica, e lembrando que os protestantes já estão unidos aos católicos e também tem união entre os evangélicos e os protestantes. Se fizer uma ligação com os protestantes, automaticamente faz uma ligação com a igreja católica. E como eu disse, essa doutrina, ela inclusive é pregada por católicos e protestantes. Eles dizem que Deus morreu na cruz, né? O comentário prossegue. Impaciente com uma demora que ele estigmatizou como voluntária e culpável, Cirilo anunciou a abertura do sínodo 16 dias após a festa do Pentecostes. A sentença maliciosa escrita para o novo Judas, isto é, Nestor, foi afixada e proclamada nas ruas de Éfeso. Os cansados prelados, assim que publicaram para a igreja com respeito à Mãe de Deus, foram saudados como campeões e sua vitória comemorada com luzes, cantos e tumultos noturnos. Tudo porque, esse historiador diz, que eles foram comprados, as pessoas foram compradas para fazer essa defesa. Então a multidão estava apoiando. No 5º dia, o triunfo foi obscurecido pela chegada e indignação dos bispos orientais do partido de Nestor. Em um cômodo da bênção, antes que ele tivesse limpado o pó de seus pés, João de Antioquia tinha dado audiência para Candidian, ministro imperial, que relatou seus infrutuosos esforços para impedir ou anular a vontade pressa dos egípcios. A violenta pressa dos egípcios. Com igual violência e rapidez, o sínodo oriental de 50 bispos degradou Cirilo e Mênon de suas honras episcopais, condenou em 12 anátemas o mais puro veneno da heresia apolinária e descreveu o primado alexandrino Cirilo como um monstro nascido e educado para a destruição da igreja. Pela vigilância de Mênon, as igrejas foram fechadas contra eles e uma forte guarnição foi colocada na catedral. As tropas, sob o comando de Candidian, avançaram para o assalto. As sentinelas foram cercadas e mortas à espada, mas o lugar era inexpugnável. Os sitiantes retiraram-se. Sua retirada foi perseguida por um vigoroso grupo. Eles perderam seus cavalos e muitos soldados foram perigosamente feridos com paus e pedras. Éfeso, a cidade da Virgem, foi profanada com ódio e clamor, com sedição e sangue. O sínodo rival lançou maldições e excomunhões de sua máquina espiritual, e a corte de Teodósio ficou perplexa pelas narrativas diferentes e contrárias dos partidos da Síria e do Egito. Durante um período tumultuado de 3 meses, o imperador tentou todos os meios, exceto o mais eficaz, isto é, a indiferença e o desprezo, para reconciliar essa disputa teológica. Por quê? Porque virou uma briga de gangue, Lembre-se que cerca de 100 anos antes teve eleições, como a eleição do Papa Damaso, que formaram-se guerrilhas com mais de 100 mortos por dia em Roma. Então, eu sempre digo, era uma instituição político-religiosa, não era a Igreja de Jesus. O artigo prossegue. Ele tentou remover ou intimar os líderes por uma sentença comum de absolvição ou de condenação. Ele investiu seus representantes em Éfeso com amplos poderes e força militar. Ele escolheu de ambos os partidos 8 deputados para uma suave e livre conferência nas vizinhanças da capital, longe do contagioso frenesi popular.
Mas os orientais se recusaram a ceder, e os católicos, orgulhosos de seu número e de seus aliados latinos, rejeitaram todos os termos de união e tolerância. A paciência do manso imperador Teodósio foi provocada, e ele dissolveu irado esse tumulto episcopal, que na distância de 13 séculos assumiu um venerável aspecto de terceiro concílio ecumênico. Deus é minha testemunha, disse o piedoso príncipe, que eu não sou o autor dessa confusão. Sua providência discernirá e punirá o culpado. Voltem para suas províncias e possam suas virtudes privadas reparar o erro e o escândalo desse encontro. Ou seja, esses eram os representantes religiosos. Era a cúpula da Igreja Católica que estava numa briga. O artigo prossegue. Os abades Dalmácio e Eutico tinham devotado seu zelo à causa de Cirilo, o adorador de Maria, e à unidade de Cristo. Desde o primeiro momento de sua vida monástica, eles nunca tinham se misturado com o mundo ou pisado no chão profanado da cidade. Mas neste terrível momento de perigo para a Igreja, seus votos foram superados por um mais sublime e indispensável dever. À frente de uma ordem de eremitas e monges, carregando archotes em suas mãos e cantando hinos à Mãe de Deus, eles foram de seus mosteiros ao palácio do imperador. Longe de ser uma disputa teológica, na qual a palavra de Deus era o padrão da verdade, essa foi uma guerra política, ocasião em que Maria foi proclamada a Mãe de Deus, iniciando uma ascensão que fez dela a deusa que é hoje. Como eu falei em aulas passadas, hoje Maria é, sem sombra de dúvida, mais reverenciada na Igreja Católica do que Jesus. A quantidade de igrejas que existe para Maria ou para Jesus, a grande maioria é para Maria. Diz até que Maria volta a este mundo de vez em quando, mas Jesus não volta. Inclusive a Igreja Católica prega isso, que ela é responsável por implantar o reino de Deus, que Jesus não volta. É só heresia, principalmente no ramo escatológico. O comentário prossegue. Nem todas as sutilezas teológicas produzidas pelo catolicismo terão poder de inocentar os milhões aprisionados na idolatria mariana, porque realmente são milhões. Talvez não exista uma heresia do mundo, uma seita que domine tantas pessoas, porque até a China, hoje, ela está de alguma maneira controlada por Maria, já que o Papa Francisco ele fez um acordo com o comunismo chinês, reconheceu a Igreja Católica ateia da China, reconheceu como Igreja Católica, reconheceu os bispos ateus como católicos, então aqueles ateus também hoje estão todos dominados também pela Babilônia, por essa idolatria mariana. O artigo prossegue. Nenhum longo tratado, nenhuma citação da patrística e nenhuma alegação da tradição serão suficientes para apagar dessas almas manchadas o envolvimento com essas entidades que se intitulam senhoras. Isso aqui é muito importante que ele diz, porque em alguns casos eles falavam até de bispos da igreja chamada primitiva, ali do terceiro século. Nós temos exemplos ali de bispos que nós sabemos que eram pagãos, que defendeu a purificação da alma após a morte, mas ele também defendeu o batismo de recém-nascidos. Então, e eles se apoiavam. Olha, alguém já citou, aí se apoiava na tradição. Mas Maria não existe nenhuma citação, nada de Maria, nem nos Atos dos Apóstolos, nem depois o que aconteceu com Maria. E de repente vai surgir uma série de doutrinas, dizendo que ela não morreu, ascendeu aos céus, e todas essas doutrinas elas surgem nesse período da Igreja Católica. O comentário prossegue. São mais de 15 séculos de práticas pagãs justificadas por argumentos ilegítimos, tentando tornar aceitável
o inaceitável. Mas o fundamento de Deus permanece: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, e muito menos deusas. E assim conclui o artigo. E eu comento para terminar, né? Se Maria possuísse realmente a autoridade que os católicos dizem que ela possuía, o livro de Atos dos Apóstolos estaria repleto de citações de Maria, inclusive deveria estar presidindo o concílio de Éfeso, porque a forma como ele descreve Maria, que Maria, ela dá até uma ordem e Jesus obedece. Eu já vi clássicos dizendo: pede à mãe que o filho obedece. Então, a história, ela mostra claramente qual a origem deste culto. E mais uma vez eu repito, né, para aqueles protestantes que dizem que essa daqui era a igreja de Jesus que eles vão reformar, com certeza essa aqui não era a igreja de Jesus. Olha que você está ali nos anos 431 da era cristã. Vou botar nos anos 400. A reforma vai ser nos anos 1500. Então você tem aí 1100 anos de diferença. Por todo esse período, ela nesse sistema de idolatria, de mariolatria, mesmo assim ela era a igreja de Jesus. Não dá para acreditar nisso, né? Mas os protestantes, infelizmente, eles acreditam.